Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo desse canal Pod Discos. Eu sou o Jorge Andrade e hoje vou falar sobre uma grande banda do metal nacional, né, nos anos 90, muito importante, né? E infelizmente o vocalista, né, em questão, né, não está entre nós, mas está com um legado aí, né, até hoje. No caso é o Angra e o disco em questão é o Holy Land. E nada melhor para falar desse disco com uma pessoa que é fã, né, da fase André Matos, obviamente, né, aquela fase maravilhosa, claro, né, que durou apenas 3 discos, mas 3 discos muito bons, né, no caso, que é a queridíssima Polônia Leite da Flame Rock. Se apresente aí, Polônia, que já tinha participado do episódio do Black Sabbath, e apresente aí novamente. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Muito obrigada, Jorge, pelo convite. Eu sou a Polônia, do canal Flaming Rock, canal que no momento está parado, mas está lá. Em algum momento a gente volta, tem muito vídeo bom, então se você não conhece, vai lá conhecer. Se você está chegando aqui, caiu de paraquedas, também se inscreva no canal do Jorge. E, como o Jorge falou, hoje a gente vai falar sobre o Holy Land, que é um álbum maravilhoso, que eu adoro. E, né, o André Matos não está entre nós, e claro que o André Matos está entre nós. O André Matos está eternizado nesses álbuns. A voz dele está ecoando e continua ecoando e vai continuar para sempre. Exatamente, né? A voz, né? Porque música é imortal, né? Basicamente é isso. É porque, né, já dizia a Sandy, né? O que é mortal não morre no final, né? Exatamente. Meu Deus. Will, boa referência aí, boa negócio, pô. Bela frase, Sandy. Muito parabéns pra você. Mas enfim, né? O André Matos até sentiu isso agora. Chegou nele, sentiu essa vibração. Exatamente. Então, né, pra falar desse disco, né, antes de mais nada, né, realmente, se inscreve aqui nesse canal, ativa o sininho para receber as notificações, dá o like, compartilhar com seus amigos aí, fãs de Angra, fãs de Power Metal, fãs de metal espadinha, como eu chamo, né, eu adoro chamar esse termo, né, usando esse termo para alguns episódios, né, e também segue nas plataformas de áudio, caso você não consegue ver, né, tudo que tá aqui no vídeo, tudo se mexendo aqui, você vai lá escutar em áudio quando você tá na academia, quando você tá fazendo coisas produtivas e legais, né? Coisas boas, entendeu? Né? É isso, né, que tem a dizer. Ah, também, entra no grupo do WhatsApp lá, né? Caso você quiser entrar para saber mais de novidades também, né? Conversar um pouco, ouvir alguns absurdos, mas tudo bem, né? Mas isso é normal, né? Ouvi alguns aí que eu nem vou nem contar não, mas enfim, né? né? Mas também segue também o Instagram do canal também, né? Que por enquanto é a única rede social que eu tô usando mais até hoje mesmo, né? Que é @poddisco, sem o segundo D, né? Só poddiscos, né? É isso, né? Então, perguntando já pra Polônia, como você conheceu o Angra, né? A obra inteira do André Matos, né? E eu sei que não começou muito bem, né? Não foi de uma maneira tão boa, né, assim que eu tô dizendo, mas enfim, né? O melhor momento, tô dizendo assim, né? Assim, né? Então fala aí pro pessoal, né? Pois é, eu fui conhecer após o falecimento do André Matos, né? Infelizmente, foi assim. Antes, claro, já conhecia, né? Um nome super importante pro rock, pro metal. E eu já tinha assistido também o show do Viper, quando eles abriram o show do Kiss, lá na antiga HSBC Arena, na Barra da Tijuca. Foi em 2012, né, esse show. E, beleza. Assim, realmente eu nunca tinha parado pra ouvir. E aí, naquele dia que ele faleceu, eu fiquei muito impactada. Eu lembro exatamente o momento que eu soube, né? Eu estava dentro do ônibus com uma amiga, não lembro para onde a gente estava indo, mas ela estava olhando o celular e ela falou: "Ih, André Matos faleceu". Eu lembro que eu olhei assim para ela, tipo, incrédula, tipo, como assim o André Matos faleceu? Porque um pouco antes, eu lembro que um amigo me convidou para assistir a um show do Xamã, né? E acho que foi a
aconteceu alguns meses antes. E por acaso eu não fui, mas eu iria. Ai, como eu me arrependo de não ter ido nesse show do Xamã. Meu Deus do céu. Porque, de fato, depois eu parei pra ouvir, né, as músicas e eu fiquei viciada. Falei, meu Deus, isso é muito bom, como é que eu não conhecia antes? Então, saí ouvindo tudo do Angra, do Xamã, assisti um monte de entrevista do André, eu fiquei, assim, muito encantada e fascinada com tudo. Certo, né? E você lembra quando você ouviu esse disco pela primeira vez, no caso? Você lembra disso? Foi mais ou menos na mesma época, né? Eu não lembro do momento exato, mas, pô, maravilhoso. Muito. Esse álbum é perfeito. É perfeito em mínimos detalhes, né? Então, né? Também conheci o Angra e o André Matos, né? Infelizmente, depois que ele tinha falecido, só que aí não no ano de 2019, né? Que ele faleceu lá pra junho, né? Mês do meu, mês do meu aniversário, né? Só que alguns dias antes, né? Eu sou do 21 de junho, então, né? Foi um. Mas assim, eu não lembro da notícia, sinceramente, porque eu tinha meus. Eu já tava com quase. Eu tava com quase 11, né? Eu tava por completar meus. Sabe? Caraca, eu esqueço disso, gente, você é muito novinho. Pois é, eu tava com 10 anos, assim, mas assim, de música mesmo eu ouvia, era Michael Jackson apenas, no máximo AC/DC, Guns, Beatles, né, no máximo. Já, muito bom, Claro, né, até que lá pro final, só pelo final do ano que aí, né, veio o Kiss, né, pra, né, causar, né, o vespeiro, né, todo, né, o quarto ficou cheio de diabinho aqui voando aqui, né, diabinho voando aqui no meu quarto, né. Ó, então, aí, obviamente, eu sempre ouvi, né, falar do nome do Angra, do André e tal, eu pensava, porra, tá, mas vou ver o que é desse Angra aí, o que é dessa vibe aí, né, que banda é essa, né? Aí eu ouvi os discos e tal, talvez os primeiros foi justamente esses da fase do André, né, o Angels Cry e o Holy Land, e me apaixonei de cara, assim, são discaços, assim, né, do metal nacional, mais importantes, na minha opinião, né? Aí depois foi atrás da carreira dele no Viper, no próprio Xamã também, né, que ele teve. Até a carreira solo dele, né, que teve... Foi pouco também, que teve mais pelo menos teve. Até aquele Virgo também, que ele fez também, né, outro projeto dele que teve, separado. Assim, e gostei demais e tal, fui vendo as entrevistas, por exemplo, tem aquele do programa da TV Mulher lá, que é totalmente... Muito engraçado. Constrangedor ao máximo, né, com Time, que é Evil Warning virando Time, né? Só porque tinha Time to be free, aí ponto, bota aí, né? Playback sem o Ricardo Professor na batera, o Mariucci tá na guitarra, o Kiko tá no baixo, né? E o Bittencourt tá com violão, né? E o André parece que é o único que tá tentando levar numa boa, né? Mas até ele parece que não tá levando muito a sério, né? Assim, né? Fica olhando assim, umas caras meio assim, de sensualizando, né, também, né? Não, e os comentários da mulher, assim, cara, muito bom. Ah, pelo cabelo dá pra ver que vocês são meio revoltadinhos. Imagina se essa mulher chamasse o Corsi, o Sepultura, o, sei lá, imagina isso. Vai chamar o Crisium, então, pô, eita que pariu. Mas, imagina se fosse hoje, seria a Black Pantera, por exemplo, imagina isso, cara. Pô, meu Deus do céu. Mas enfim, né? E tem vídeo do Luiz Mariucci, do Kiko Loureiro também reagindo a esse vídeo. E, nossa, também é muito engraçado. Exato, exatamente isso. É muito bom mesmo. E aí foi assim que eu fui conhecendo, né? Já conheci, obviamente, porque também, né, Kiko Loureiro já tinha entrado no Megadeth, né? Nessa época aí ele tava ainda, né? Não tinha saído, né? Então, aí foi assim que eu conheci, né? E o Holy Land, né? É o meu favorito do Angra, pra mim é o melhor disco do Angra já feito, na minha opinião, né? É a obra-prima que eles fizeram, né? Uma grande obra conceitual, né? Que pra mim tem 4 discos obrigatórios do Angra, obviamente, né? São justamente das duas fases, né? Que é o Angels Cry e o Holy Land, e os 2 primeiros do Falasque, né? Que é o Rebirth e o Temple of Shadows. Inclusive, um abraço aí pro Thiago aí da Flame também, né? Que
tem Edu Falaschi como seu crush, né? Obviamente. Nossa, total. Então, Ele ama. né? Então, assim, aí, que são ótimos discos. Assim, antes que o pessoal fale, o Leone. O Leone tem bons discos, sim, eu gostei dos discos, sim, mas, né, inclusive o último disco é muito bom, inclusive, né, pra mim acho que é o melhor dessa fase até. Mas, enfim, não é um assunto pra falar, né, muito sobre o Holy Land, nesse caso, né? Depois haverá em breve outros episódios, né, do Angra, né, inclusive, né, se tá fazendo do falar, acho que você já sabe quem é o convidado, né, não tá no estado, mas você já sabe, né, você já sabe, muito bem. Então, né, falando até um pouco da ficha técnica do álbum, ele é o segundo álbum de estúdio da banda, lançado no dia 23 de março de 96, pô, 30 anos, quase 30 anos, quase, né, pô. 96, ó, eu sou de 96. Os grandes marcos do ano de 96, o nascimento de Polônia Leite e o Holy Land ainda. Pô. Exatamente, ó, que ano, hein? Ele foi lançado nesse dia pela GVC Victor e a Paradox Music e também pela gravadora Eldorado, né? Tem edições diferentes e tal, né? Não sei se foi relançado, né, depois, né? Porque, né, teve todo o lance depois que o André morreu, os preços dos discos do Angra subiu. Agora que estão relançando tudo novamente, pelo que eu sei, né? Lançaram o Rebuff, o Temple of Shadows. O Angel Square já tinham relançado, mas, né? E agora tá tudo meio que melhor agora, né? Ele foi gravado entre 95 até 96 nos estúdios Hansen Studio, em Hamburgo, né? Que é o estúdio do Kai Hansen, do Halloween, né? O Big House Studio em Hannover, né? E o HJ Studio em Urbsburg e o Voxclank Studio em Pederstal. Eu não sei falar o nome em alemão, tá, gente? Antes que reclame da minha pronúncia, tá ok? Tá? Se querem reclamar de quer ver a pronúncia certa, vai ver vídeo de aula de alemão. Então não vou saber. Então, produzido pelo Charlie Burfield e pelo Sacha Pett também, né? O mesmo produtor do Angel's Cry, né? Que vai lembrar que esse é o primeiro com o Ricardo Confessori, né? Ele estreou mesmo, porque o Angel's Cry não toca, né? Vai lembrar disso, né? Era um batalha de estúdio, né? Que teve, né? Se não me engano, o Rhapsody, se não me engano, eu acho até. E depois ele entrou, né? Apesar que tem algumas edições que ele tá ali na contracapa e tal, mas ele não tocou, né? Ele entrou ali nesse disco, né? Pra falar dos antecedentes, né? O Angra já tinha lançado o Angel's Cry, né? Que foi um grande sucesso, né? De estreia com hinos, né? Como Carry On, Time, que é maravilhosa, próprio Evil Warning, né? A faixa título, Bloody Eyes da Kate Bush, que é bem melhor que a original, né? Inclusive, né? Eu sei disso porque o Polônia citou esse cover aí no vídeo de covers da Flame, né? Era original, isso aí eu sei disso, né? Verdade, ó, nem eu lembrava. Aí, ó. É porque eu sou enciclopédia da Flame Rock, entendeu? Assim, você imagina, a Flame Rock vai escrever um livro, desde que o autor vai ser eu, entendeu? Eu vou ser Com o autor. certeza. Então, aí, né, as composições do disco começaram ainda em 95, em um sítio no interior de São Paulo, né? Que cada um dos músicos ficaram isolados por 4 meses para criar todas as faixas, né? E teve algumas que acabaram nem entrando no disco, né? Algumas músicas, né? No caso. Que no caso é a Freedom Call, que depois estava no EP do mesmo nome, né? Freedom Call, né? Uhum. E também as outras 2 músicas, que é Eyes of Christ e Live and Learn, que estão presentes no Hunters and Prey, né? Justamente o EP da fase do Palácio, né? E são músicas muito boas, inclusive, mas se seria legal estar no disco, não sei, né? Porque esse disco é tão perfeito que aí nem sei qual que eu tiraria pra colocar uma dessas aí, entendeu? Então aí não dá pra mexer, né? Ele é bem redondinho, né? Não dá pra mexer com o sagrado, né? Então, se mexer vai estragar. Então, as gravações foram realizadas na Alemanha, né? Como eu citei, né? Nesses estúdios, né? Com os meus produtores. Só que, né? O problema é que teve uma pausa ali, né? Porque o André, ele teve problemas nas cordas vocais, né? E em uma entrevista a Road True, né? Que tá aí na internet, se for analisar, né? Quem foi pesquisar sobre... pesquisar André Matos e tal, vai aparecer no Google aí, né?
ele diz que que ele sofreu uma estafa diagnosticada apenas no Brasil. E tanto que ele foi para o Brasil, né, para saber, né, porque ele foi consultado por 3 médicos na Alemanha que não encontraram a solução, né, para isso, né. E vale lembrar também, né, que esse disco, o André, né, foi o ponto-chave, né, desse disco, né, para a composição, né, assim, no geral, né. E segundo ele mesmo, ele fala que, diferentemente que se vê em Angels Cry, todos os integrantes estavam envolvidos com a composição desse álbum, né. Diz ele, né, sobre isso. E, né, que tem todo esse lance do conceito do disco, que houve aquele lance, né, do Sepultura ter lançado um mês antes, né, quase, né, um mês antes, né, 3 dias antes, né, do que é o Roots, né, no caso, mas, né, eles foram gravados simultaneamente, né, na verdade, na mesma época, e a banda e as duas não estavam sabendo o que estava acontecendo, né. Aí, coincidência isso aí. Coincidência? Acho que não! Falando um pouco também da crítica e recepção, né, o disco ele repetiu o sucesso do Angels Cry, né, especialmente no Japão, né, que o Japão é um país que o Angra é muito venerado, lá tem grandes fãs lá, inclusive, muitos fãs mesmo. A banda excursionou no Brasil, abrindo pro AC/DC em São Paulo, em 96, né, porque o AC/DC tava com o Ball Breaker, né, que em Curitiba foi o Dr. Sim que abriu, e aí depois em São Paulo foi o Angra, né, que abriu exatamente nessa mesma época. E depois eles fizeram alguns shows na Argentina, na Europa, e também pela França, né, que também tinha uma grande legião de fãs, e também na Alemanha, né. E o conceito do álbum, né, que é justamente sobre a temática do descobrimento do Brasil pelos portugueses, né, que consideravam aquele local uma terra sagrada, por isso o nome do título, né, Holy Land, né, o nome do disco, né, Holy Land. E cada música aborda de maneira diferente, diferentes aspectos históricos, culturais ou emocionais, né, relacionados a essa época, né. E o que você acha, perguntando aqui, desse conceito do disco, na sua opinião? Eu acho que eles foram muito felizes, né, em falar isso, contar essa história, porque, de fato, ouvindo o álbum, a gente se sente, né, fazendo parte da história mesmo, se é que podemos dizer assim, né, parece que é um filme ou um livro, enfim, dá pra gente se colocar naquele lugar e, enfim, eu acho que é tudo muito palpável, né, dá pra ouvir, tipo, o som do mar e enfim, tudo que estava acontecendo ali, o desespero, o encantamento também. Então, realmente esse disco tem um começo, meio e fim bem definidos, né, bem delimitados, e eu acho isso ótimo. Eu acho que eles foram muito bem, e por isso que a banda, né, tem tanto orgulho desse álbum, né, foi um marco. Eu gosto muito dele, assim, eu só não sei te dizer se ele é o meu favorito, porque o Angels Cry também é tão legal. Às vezes eu prefiro Angels Cry, às vezes o Holy Land. Depende. Acho que os dois são queridinhos. Exatamente, né? É que nem escolher filho favorito, né? Basicamente, né? Mal comparando é isso, né? Então, né? E que eu falei das apresentações que, inclusive, rendeu, né? Um EP lá, o Holy Live, né? Inclusive, né? Que com algumas músicas ali, né? Que, né? Um vivo legal, né? Mas, né? Com uma capa feia pra um caceta, né? Pra disco ao vivo, né? Parece que fizeram num Photoshop mais vagabundo que tinha, né? Feito pelo estagiário, né? Feito pelo estagiário, né? Então, né? Assim. Coitado, sempre sobra pro estagiário. Exato, né? Então. Sabe? Então, na verdade, o Angra não tem muito sorte com disco ao vivo, pra falar a verdade, né? Se for analisar assim na discografia, né? Os caras, às vezes, né? Assim, deixam um pouco a desejar. Mas, enfim, né? Falando da capa do disco, né? Que tem a Rosa dos Ventos, né? Com uma lua no centro, né? Tem o título Holy Land, né? E ao abrir o encarte, né? Meio que revela um antigo mapa, né? Do Brasil, né?
e com detalhes sobre a exploração portuguesa, né? Que tem isso, né? Se você abrir, é um gigantesco, assim, né? Que, por mais que eu não goste de encarte, que é pôster, né? Isso aí eu odeio essa tendência na época, né? Mas aí, pelo menos, eu aceito esse disco. Porque, pelo menos, tem uma proposta. Uma proposta é essa. Porque, se quer botar pôster, bota um pôster, beleza, mas separado do encarte, tá? Não bota no encarte, não, tá? Encarte pôster é uma merda. Já falei meu desabafo. Então, né, segundo o André, a capa era de um mapa antigo de navegação que foi meio copiado de uma enciclopédia velha do avô, né, dele, né, e também o lance da Rosa dos Ventos, né, como nos mapas havia essa figura, né, da Rosa dos Ventos, chamou muita atenção dele e ele falou que aquele símbolo poderia representar essa saga. E aí resolveram, né, colocar no meio do destaque da capa, né? Tanto que ela tem um destaque ali mesmo, né? E a lua que tem no meio é uma referência à música Moonlight, do Viper, né? E na capa do Street of Fate tem uma lua atrás, né? Da figura humana lá, que tem. Bem curioso isso, né? E além de que tem um sentido também, né? Que a lua tem tido uma importância vital na época das navegações por causa das marés, né? Muito por isso também. Mas enfim, Polônia, o que você acha da capa desse disco? Eu acho que a capa também foi um acerto, porque esse mapa é um convite, né, à imersão. Você já... Cara, imagina, pegou o disco, o CD e se deparou com aquilo, e aí vai começar a ouvir e olhar os detalhes da capa. Eu acho que quando você pega o disco, você já começa a embarcar nessa viagem. Então eu acho bem bonito, eu gosto. Também gosto, né? As capas do Angra, na maioria das vezes, algumas são mais bonitas mesmo. Umas mais do que as outras e tal, né? Mas essa capa aí realmente é excelente, realmente combina com o que é o conceito do disco, né? Combina muito bem, na minha opinião. E falando, né, na formação, né, que é a formação clássica do Angra, né, maestro André Matos no vocal, piano, teclados, arranjos orquestrais e órgão, Kiko Loureiro, nosso tesouro nacional, né, guitarra, back vocals e percussão, Rafael Bittencourt na guitarra, back vocals e percussão, Luiz Mariucci no baixo e o Ricardo Confessori, bateria e percussão, né. Olha, vou te falar, destaque... Pô, se eu falar o André, é muito chovendo molhado, né? Sabe? É muito sacanagem, entendeu? Mas assim, tirando o André, né? Que é a estrela do disco, o Kiko, né? Tem a sua... Né, o seu destaque, né? Apesar que ele não canta Mamãe Querida, mas assim, beleza, né? Então, o baixo do Mariucci também, né? Na verdade, a banda toda, né? Tava muito boa, Sim. Né? Era a banda... Sim, então o destaque vai para todo mundo mesmo, né? A bateria do Confessori, pelo menos nessa época, ele era um excelente baterista, né? Apesar de ter muito melhor. Nessa época. Não que ele tenha ficado ruim, o problema foi quando ele voltou pra banda. Aí ficou ruim. Aí sim ficou ruim. Mas enfim, é outro papo. E outras coisas também depois, né, que aconteceram aí mais recentemente. Mas não vamos falar sobre isso não. Pois é, já dizia o Jaiminho, eu prefiro evitar a fadiga, né? Então, vamos fazer isso, né? Melhor, né? Mas, um abraço, Confessório, você que tá assistindo a gente. Nós te amamos, tá? Nós te amamos, tá? Você é um grande baterista, tá? Desculpa aí pelo seu ofendido, tá? Se quiser, aceita uma entrevista aqui, tá? Pode aceitar, tá? Se quiser. Enfim, né? Fala aí, Polônia, destaques aí da formação, né? O que você acha, né? Não, como você falou, todos estão ótimos. O baixo Shibata, do Luiz Mariucci. Muito bom. Eu adoro. Também tem vários vídeos, né, do Mariucci. Eu não sei como que tá o canal dele agora, porque eu não tenho, assim, acompanhado, né? Mas até na época da pandemia, né, depois
um tempo depois ele gravava muito, e tipo, era só ele, né, fazendo solos e... Cara, eu ficava também muito encantada assistindo aos vídeos dele. É muito legal. Não sei hoje como é que tá o direcionamento do canal e das redes dele, mas... Pô, é muito legal, cara. Muito legal ouvir, né, assim, partes, né, ou isoladamente só o baixo, é muito bom. Sim, exatamente, né? E, né, já começamos no faixa a faixa já, né? Que se tem algo mais a falar, né? Então, podemos começar a destrinchar o álbum. Então vamos lá, então. O disco começa com a introdução, né? Crossing. A introdução do disco, né? Como de qualquer disco de power metal acaba tendo introdução, né? E não é aquela de pular, né? Porque, né, ela segue todo o conceito ali do disco, né? Que reproduz uma missa do italiano Giovanni Pierluigi da Palestrina, né? E, além disso, tem os sons, né, de pássaros e outros animais ali, além de tempestade também, né? Que justamente ela representa, né, a chegada dos portugueses na Terra Sagrada, né? E ela termina, né, com esse som de tempestade, né? Já meio que dando início para a próxima, né? E fala aí que você tem uma coisa a dizer sobre essa vinheta instrumental, né? Eu acho que o disco começa bem, né? Porque aqui a gente já começa com um clima épico, né? Como eu falei, parece até um filme, né? Conta uma história, então a gente tem a sensação dessa travessia pelo oceano e o finalzinho com chuva, trovões, emendando na Nothing to Say é maravilhoso. Exatamente. Agora indo para a próxima, né? Nothing to Say. Aí já começa a chamar. Pô, caraca. Muito boa. É Carry On do disco, né? Você pode dizer assim, né? Sim. Quase, né? Só que é dessa aí, eu não tenho nada a dizer, né, sobre essa faixa, né? Tão perfeita que ela é, né? Trocadilho fã, mas enfim. Então, a parte instrumental foi criada, né, pelo André, juntamente com o Kiko e o Confessori. E o riff principal dela na faixa, curiosamente, foi gravado de última hora, né? Porque o riff original dela era muito mais reto, né? Digamos assim, né? E aí o Kiko e o Sasha foram improvisando até chegar no resultado, né? Que a gente conhece, mas só que curiosamente o André ele não gostou muito disso, não. Né? Ele preferia que a música tivesse como que estava antes. Mas também, né, não atrapalhou muito, né? Vai dizer, né? Então, se não fosse aí, não teria esse riff, né? Vamos dizer assim, né? Ela fala de batalha, né? Da ganância de nossos exploradores em cima dos verdadeiros brasileiros e da riqueza, né? Também do nosso país, né? Ela fala isso, né? Muito, né? E, cara, música maravilhosa, né? O que dizer, né? Por muito tempo foi a minha favorita do disco, até. Mas é uma das minhas favoritas do Angra. Até hoje é uma das minhas favoritas. Fala aí. E eu acho que é uma das mais famosas, né, do Angra. Uma das mais fortes, uma das mais pesadas do álbum. E aqui a gente tem um vocal maravilhoso do André, né? Falar isso, ficar repetindo isso, mas a gente, de novo, aqui é isso. Vários agudos marcantes, um instrumental excelente, então uma música impecável. Como o Jorge falou, nada a dizer. Então, e curiosamente ela é mais ouvida do disco no Spotify. Ela é mais ouvida aqui, vendo aqui. Ela tá... Das músicas da banda, ela tá em 9º lugar. Sabe? Na frente, né, de algumas do Temple of Shadows, né? Do Rebuff e, obviamente, algumas, né, do Angels Cry também, né? Então... ela é mais ouvida aqui, né? Mas, enfim, vamos logo, né? Já distanciando, né? Um silêncio, né? Silence e Dance. O que você tem a dizer sobre essa música aí? Fala aí. Essa é uma faixa que começa sendo mais melódica, introspectiva, né? Depois tem uma virada na música e
O eu lírico, ele fala que tá procurando um caminho de volta para ser livre, um caminho de volta para o mar. Então fala sobre separação e solidão. E eu acho uma música tocante. Assim, ela é bem sensível, né? E forte ao mesmo tempo. Exatamente, ela é bem épica até, assim, ela começa, eu acho ela bem bonita, na minha opinião, sabe, começa bem, é tipo uma semi-balada, né, porque ela começa lentinha e tal, aí vai mudando, né, essas mudanças de andamento que tem, né, ela aborda a solidão e a reflexão de um marinheiro navegando no mar, né? A letra fala sobre a busca por um caminho para a liberdade e a introspecção e a esperança em meio à solidão, né? Isso que ela fala aqui, né? E agora vamos para a próxima aqui, né? Carolina. Outra, ó, que é um épico, mais de 10 minutos. Uma música complexa, com mudanças de ritmo. Mas fala aí também, vai, eu que já me empolguei. Antes que aí vai ter pessoas xingando, eu ia falar que é que nem o seu pica-pau, né? 2 pra você, quer dizer, 2 pra mim e 1 pra você, entendeu? É tipo isso, né? Entendeu? Sabe, cara, essa é a minha favorita do disco. Se é a minha favorita do Angra, talvez seja, não sei, porque que faz tempo que às vezes eu não escuto tanto o Angra assim, há muito tempo, né? Eu vou ouvir novamente todos esses discos aí, né, pra lembrar, mas se é minha favorita ou não, eu vou no próximo episódio, um futuro episódio sobre o Angra, talvez vou confirmar se é ou não, né? Mas, enfim, é uma música excelente, cara, essa música é muito boa, né? O nome dela foi inspirado em um ônibus que a banda via passar, né? Justamente, né? Mas não tem nada a ver com o ônibus, obviamente, na letra, né? Imagina, existia ônibus, né, na época do descobrimento do Brasil, né? Ver se pode. Aí seria futurístico demais, né? Nossa. Né? Sei lá, né? Seria que nem De Volta para o Futuro, né? Que a gente pensava que teria carros voadores, mas a gente não tem até hoje. Né? Enfim, né? Mas até que bom que não tem, porque eu acho que seria o caos. Verdade, imagina, de carro, você tem acidente de carro, imagina acidente de carro batendo, pô, meu Deus. Nossa. Né? Meu Deus. Enfim, né? Mas a letra aborda o navio que trouxe os portugueses ao Brasil, né? E os desafios e perdas enfrentadas durante a viagem, né? Ela também fala um pouco da expectativa e o medo de chegar às terras desconhecidas, representando, né, a jornada do descobrimento do Brasil, né? E... o que dizer, né? Fala aí você mais aí, pode abrir o coração, open your heart, né? Fala aí. Não, e também isso é uma ressalva, descobrimento, entre aspas, né, com várias aspas, mas a gente tá falando aqui assim, mas vocês sabem como também é problemático falar que foi um descobrimento. Então o que eu posso dizer é que ela é uma música grandiosa mesmo, né, em todos os sentidos, emocionante. Começa com um som meio tribal, né? Depois ela explode. E também é curioso que é uma música que dá pra gente entender a mensagem dela, dá pra entender o que ela quer passar, mesmo sem a gente entender inglês ou sem a gente olhar a tradução. E eu acho que isso é muito legal nessa música e no álbum como um todo, né? Dá pra entender desde o momento que a gente olha a capa e ouve o álbum. Realmente um grande álbum conceitual que dá pra entender perfeitamente o que ele quer passar. Eu acho isso muito incrível. Viu? Você falou tão melhor que eu tô até meio sem graça pra continuar na próxima. Putz, meu Jesus. Então, aí agora vamos, né? Agora pra faixa título do disco, Holy Land, né? A faixa homônima do disco, né? Desculpa, Polônia, você é uma amiga minha, eu sei, beleza. Mas se for pra escolher a menos melhor do disco, eu teria que escolher essa. Pô, cara. Isso é uma heresia. Pô, mas é o que, né? Tipo, não é que é ruim. Não é ruim. Pô, mas de todas... não é aquela lá, a Lullaby for Lucifer, que isso? É melhor que essa?
Eu falo depois, quando chegar na próxima. Das próximas, assim, pera aí. Antes que comece o spoiler, né? Enfim, né? Então, eu gosto dessa faixa. Eu não vou... É porque é difícil falar que tem menos melhor esse disco perfeito, entendeu? É difícil. Mas se for pra escolher, seria essa, mas não é ruim. Não é ruim. É boa, sabe? Pô, entendeu? É porque é dentro do contexto. Dentro do contexto do álbum, porque essa música é melhor do que muito trabalho aí de muita banda por aí, entendeu? Essa é a questão, sabe? Entendeu? Tá bom, tá Muito bom. trabalho. Tá desculpado? Tá perdoado? Não sei se tá perdoado não, mas a gente aceita, né? Fazer o quê? Você gosta de Lost Space? Então vamos fazer o quê? Cada um com a sua maluquice, né? Exato. Mas fala aí um pouco sobre essa aí. Cara, eu acho Holy Land perfeita, porque ela tem uma junção de estilos, e ela começa suave, né, com piano, então é uma música muito brasileira, né, e é uma das minhas favoritas, não só do álbum, mas do Angra, né, e eu acho que a banda também tem muito orgulho dessa faixa, e também mais uma música que ouvindo eu consigo me imaginar no Brasil daquela época. Sim, né? E falando um pouco da letra, né? Explorando, obviamente, o conceito, né? Da descoberta, né? Do Brasil, né? Dos portugueses, e retratando o ponto de vista do europeu, né? Sobre essa nova terra, digamos assim, né? Essa terra nova, né? Que eles chegaram ali, né? E falando, né? Que esqueci quase de falar, né? Que né, esse disco, né? Tem muito experimentação, né? De instrumentos aqui no Brasil mesmo, né? Que coisa até o Sepultura obviamente fez, né? Por isso que talvez, obviamente, pela essa coincidência também, né? Dos discos, assim, né? Mas, enfim. Agora indo para a próxima, que aí, de novo, vamos lá. The Shaman, ou The Shaman. Que, obviamente, influenciou o nome da banda, né? Se chama Xamã, obviamente, né? Isso aí né, não é um segredo, né? Ó, é o Sherlock Holmes agora, tipo, né? Então, Polônia, uma vez você falou no episódio especial de André Matos, né? Que a Flame fez há não sei quantos anos agora, deixa eu ver. Acho que foi uns 4 anos atrás, talvez, né? Foi em 2021. Então, vai completar 4 anos. Então, assim, faz tempo. você falou que era 15 meses. Faz tempo, Então, você falou que essa era a sua menos favorita. Ainda permanece isso? De fato, mais ou menos. Assim, comparando com as outras, né, de fato, não curto tanto essa música, não acho ela a pior ou a menos melhor do álbum, né, digamos assim, mas não é uma das minhas queridinhas mesmo, não. Então, Polônia, vou ter que te dizer, eu gosto dessa faixa. Eu adoro essa faixa, vou te falar. Eu adoro essa música, cara. Por mais que muita gente, eu sempre vejo, qual é a sua menos favorita? Te Chama. Sempre o pessoal fala isso. Né? E porque a maioria das vezes é assim, né? Mas por mim ela continua muito boa. Eu adoro essa música, né? E a letra nos apresenta a figura do xamã, né? Um curandeiro e guia espiritual que desempenha um papel central na narrativa, né? O xamã é descrito como uma máscara de palha, um símbolo de conexão com o mundo espiritual e a natureza. E a menção ao despertar dos mortos sugere um renascimento ou transformação profunda, possivelmente através de rituais xamânicos que utilizavam sementes mágicas, né? E a música também aborda luta e resistência, tanto física quanto espiritual, né? E obviamente eu falei dessa curiosidade, né? Depois que os 3 membros, né? Tanto o André, o Mariucci e o Confessório, quando saíram, né? Botaram, né, o nome, né? Da banda, que é uma banda maravilhosa, né? Que excelente. Que, né? Tem idas e voltas, né? Não se sabe qual que vai ser o destino da banda. Depois vai voltar e vai terminar, não sei, né? Enfim, né? Agora chegamos, acho que
Ser o maior hit, eu acho que sim. Até acho que é, entendeu? Na minha opinião. Baladão. É. Make Believe. Nossa, como o Thiago diria, até arrepia tudo. É, ele arrepia, né? Então, né? Que inclusive tem um clipe, né? O que você acha desse clipe aí, né? André Matos estava gato nesse clipe pra você? Nossa, tava... gatíssimo, lindo. Aplausos. Arrasou, bonita. Puta que pariu. Você leu aqui meu pensamento. Oh, nossa senhora, que homem lindo. Bem feito, formoso. Já pode soltar o ar. Pois é. Enfim, né? Falando um pouco da letra, né? Digamos assim, né? Ela parece descrever o sentimento de um indivíduo que está lidando com a perda e a solidão, possivelmente após um término de relacionamento significativo, né? Pelo que eu vi. E teve o clipe, né? Que naquela época tinha sido o clipe mais caro da música brasileira, né? Naquela época, né? Que é o único clipe do disco, né? Um clipe bem bonito, né? Pra época e tal, né? E fala um pouco dessa música aí. Eu vou falar que eu adoro essa faixa, obviamente. Essa música é maravilhosa, perfeita, né? Formosa. Eu falei do André Matos, mas, bom, falando da música, a música também é muito linda. Não só o André. E é uma música que eu acho que parece fugir um pouco da proposta das outras músicas do álbum. Acho que se a gente ouvir isoladamente, de qual álbum é essa música? Não tem tanto a cara do Holy Land como as outras têm, né? E ela foi lançada como single, né? Teve um bom destaque nas rádios na época. E, cara, tem uma apresentação do Angra cantando essa música no programa do Jô, que eu acho incrível também. Nossa, é uma versão... Pena que o áudio não tá tão bom, pelo menos nas versões, né, nos vídeos que eu assisti no YouTube, mas se aquela fosse a versão definitiva da música, eu acho até que supera a do álbum, né? Aquela improvisação dele no final, eu acho muito linda. Pra quem não tá entendendo o que eu tô falando, procura lá no YouTube, né? Não lembro como é que tá, mas coloca lá, Make Believe, programa do Jô, que vai aparecer e vocês vão entender. E ó, também é mais uma. Maravilhosa. Agora a Polônia é Thiago. Pronto, é o novo termo que eu vou usar. Thiago. É isso. É isso. Mas se fosse o Thiago, eu ia estar falando o Heaven and Hell. Vamos para a próxima, né? Que é Z.E.T.O. Né? Cito, né? Basicamente, né? Sigla, né? Que... Cara, se eu for contar... Mano... Assim, é estranho falar isso, mas, cara... Quando eu fui ver, eu ouvi a música e achava ela boa. É muito boa. Eu acho que é a mais Dangerous Cry do disco, eu acho, na minha opinião. Ela poderia estar no anterior, na minha opinião, ao meu ver. E eu gosto da música e tal, mas, cara, a letra... Quando eu fui descobrir o que eles usaram de inspiração pra letra... Você lembra desse caso ou não? Pode falar, não tô lembrando disso, não. Eu sei que tem uma polêmica em relação a... Claro, né, o nome da música, o que significa. E eu já vi algumas entrevistas que a pessoa fica, mas o que é? E parece que a banda gostou de nutrir essa curiosidade, né? Então, Rafael Bittencourt já fez um vídeo sobre toda a história do motivo da faixa ter essa sigla, né? Que na verdade é uma junção de vários acontecimentos. A quinta série vai reinar essa parte. Puta que pariu, bicho. Enfim. Eu queria tentar não falar rindo, mas eu vou acabar rindo, fazer o quê? Se prepare. A primeira desses acontecimentos, né, dessas histórias, é sobre um menino de 10 ou 11 anos que acaba fazendo uma brincadeira muito saudável, né? Uma brincadeira muito
feita por alguns jovens, né, por exemplo, da minha idade, né, da minha faixa de idade, né, que é uma que é sobre um moleque que bateu uma punheta, porra. É sério, isso é sério. Que acaba se punhetando, né, pela primeira vez e chama seu irmãozito para verificar se tinha realmente ejaculado. Jorge, se controla. Puta que mano, quando eu li, falei, puta que o pariu, cara, por que os caras fizeram? E aí, que história é essa? Que tipo de pessoa? A pessoa faz isso e pergunta, olha, meu irmão, você quer ver se eu realmente joguei tudo fora o meu simbionte viscoso, sei lá, meu creme, né, sei lá, né? Meu chantilly pra fora? Pô, brincadeira essa história, puta que pariu. Puta merda, enfim, né? A segunda história fala do pai de uma ex-namorada que o confessore tinha um apelido Zito, que tinha se separado e começou a relacionar com uma garota que era mais nova que ele. E também, além do referência Zito, né, Raul Seixas, né, que era chamado de Raulzito, né, obviamente, né? E o Rafael conta que durante o período no sítio, ele sonhou que entrou meio que em contato com um alienígena, que onde ele não lembra o nome, mas era alguma coisa parecida com um Zito, e que juntava, tipo, essas três histórias, tinham meio que um sentido no todo, assim, parece que só é meio de coisa meio pesada, parece que teve sob efeito de algumas coisas, né, algumas coisas meio fez sob efeito de maconha, né, parece, né, esse sonho, né, pelo amor de Deus, né? É o ET Bilu, mais né? fraco. É o ET Bilu que falou pra ele, né? Apenas que você conhecimento. Fala dessa música aí, caso me falem se eu estraguei a experiência por falar da primeira história, né? Enfim, né? Não, pois é, eu falei, caraca, gente, que doideira. Porque é uma coisa que não dá pra acreditar. Mas de fato, ele falou isso. O Bittencourt falou essa história lá no Have Talk, né? Eu vi isso aqui agora ao mesmo tempo. Gente do céu. Pois é. E, mano... Eu prefiro acreditar que isso é zoeira. Não se Porque sabe. tem muito. Porque durante muito tempo, né? Todo mundo ficava se perguntando o que significa o nome da música, a letra. Então, muitos mitos surgiram. E eu espero que realmente esses sejam, né, outros mitos aí, mais umas histórias. Mas, cara, eu não acredito. Não dá pra acreditar, não. Então, vamos pra próxima, né? Deep and Blue. Né? Que... Né? Fala um pouco dessa faixa aí. O que você acha dela? Eu acho linda também. E eu lembro de ter assistido uma entrevista do André Matos, que o apresentador ele pergunta, né, qual é a música favorita do André, e aí ele pensa um pouco, ele responde que é Deep Blue. Então, é uma faixa assim também muito introspectiva, que começa suave, vai ganhando intensidade, uma música que fala sobre fé e desilusão. Aí eu acho muito tocante. Eu acho muito gostosinha de ouvir. Sim. Também fala um pouco da queda do Império Português também, pelo que eu sei, né? O fim da Renascença também, né? Claro. Né, eu adoro essa faixa, é uma balada muito bonita, é aquela balada bem fofinha, né? Digamos assim, né? Então, né, essa balada é muito boa isso aí. Pra mim é uma faixa que, né? Que agora vai vir a polêmica agora, né? Vamos brigar feio então agora? Não sei, né? Finalizando o disco, Lullaby for Lucifer. Fala um pouco dessa faixa aí, já que você revelou, né? Vamos lá, fala. Não, pois é, eu tô até agora sem entender como que você falou que
a faixa que você menos curte é a Holy Land, sendo que existe essa também no álbum, né? Porque assim, é interessante, né, como a gente está conversando aqui, que o álbum tem um início bem marcante, né, com uma cara bem de início, e tem um fim com uma cara bem de fim do álbum mesmo, né? Então uma conclusão, né, uma música quase acústica. Eu cheguei a ler que Lúcifer aqui pode simbolizar a perda da inocência ou então a corrupção trazida pela civilização. Só que, cara, como uma faixa isolada, não dá pra ouvir. Não, pra mim não dá, então eu colocaria essa faixa como a mais fraca do álbum, né? Mas no contexto do álbum eu gosto. A primeira eu não conto porque é uma introdução, então não contando aquela, eu colocaria essa como a mais fraquinha, mas como conclusão eu acho boa. Então, pra mim isso é bem um disco, eu acho bonitinho essa aí. Eu acho que, assim, se Holy Land é melhor do que ela, olha, é porque, tipo assim, é porque eu não falo, porque eu falo meio que no contexto do disco, na minha opinião, entendeu? No contexto do álbum é ela porque eu menos gosto, mas, né, Lullaby Lucifer eu realmente não vou ouvir, né, tipo assim, solto, né, por exemplo, aí fica difícil, porque imagina com aquele som de... tem pássaro ali, né? Tem som de mar ali também, né? Meio que finalizando o disco, né? Tirando a primeira, ela é a mais curta do disco aqui, pelo que eu sei, 2 minutos e 43 segundos, né? É a mais curtinha, né, que tem, né? Então, eu acho boa. Essa eu curto, assim, mas nada. Não é pra tanto, assim, também. Eu não tenho um ódio grande, não, mas enfim. Pra mim é bom. Pra mim encerra bem um disco aqui, né? Aqui falando, né? E considerações finais, Polônia. O que você tem a dizer mais sobre esse disco, né? Como um todo, e nota de 1 a 5. Considerações que, se por acaso alguém que tá assistindo ou nos ouvindo não conhece, eu acho que vale muito a pena você ouvir o álbum. E porque assim, como a gente comentou aqui, é um álbum excelente, um álbum bem marcante, importante, né, pro rock nacional. Cara, como eu falei, né, não sei se ele é meu favorito, mas às vezes ele é meu favorito, brigando ali com Angels Cry. E nota 5. Isso de 1 a 5 é 5. Não tem como dar uma nota diferente disso, não. Claro. Não tem como não. E, falando agora, eu falando agora, pô, é o meu favorito. Esse sim eu posso cravar que é o meu favorito da banda, né? Que, né, todas as faixas são boas, mesmo aquela que eu menos gosto, mesmo assim. Mas aí não é do contexto do álbum, não é porque ela é ruim, não, tá? Porque ela é boa, assim, né? Então, cara, assim, é um disco maravilhoso, com, assim, um conceito de disco ótimo, sabe? Tem início, meio e fim perfeitos, então, assim, a nota de 1 a 5 não tem como, eu daria 20 mil, mas aí, né, como eu tenho que seguir a regra que eu criei, né, então eu tenho que dar 5, obviamente, né, 1 a 5. Daria 11, se pá, né? Então, esse disco é maravilhoso, isso aí. Não tem nada melhor pra mim do que a minha opinião. O Angra não tem nada melhor. O Angels Cry e Buff entram ali quase lá, né, pra mim, né? Mas aí, da minha preferência pessoal, mas enfim, né? Falando depois, né, que o Angra, inclusive nesse mesmo ano, eles lançaram o Freedom Call, né? Que. Não tem muito o que dizer, né? Porque tem algumas músicas ali e tal. Tem a versão de Painkiller lá do Judas, né? Que eles fizeram, né? Que. Prefiro a original do que a versão, mas a cover é boa, né? Não é. É muito boa. Sim. É legal. Claro. Porque também tá na região, né, do André, né? A voz dele, né, também, né? Aí. Além de uma versão acústica de Angels Cry, né? De Never Understand e tal. Tem a própria Thunder Call que não tá no disco e tal. Você contar, eu falei do Holy Live, né? E depois disso, né, a banda lançou Fireworks e depois, né, infelizmente, né, a banda se separou, né, logo depois se desfez, mas, né, com o Xamã, e depois o Angra voltando do zero lá com o Edu Falaschi, o Felipe Andreoli e o Aquiles Priester, né, que trouxeram um som ali pra banda, né, tanto que o nome do disco, né, realmente foi um renascimento, né, de certa forma, né.
na minha opinião, né? E que merece um vídeo pra falar depois, né? Com um convidado que, né? Que a Polônia sabe qual que é. Ela sabe o que é. Não foi certo, ela sabe. Né? Um convidado que tem pombas de estimação. Exato. Quem que o pessoal vai pensar nisso? Né? Não sabe, né? Então é isso. Só essa dica apenas. Então, né? Finalizando já esse episódio, eu agradeço aí por ter aceitado o convite novamente. Se quiser voltar, pode voltar. Pode querer mais, pode falar comigo se quiser voltar mais. E, inclusive, né fala aí um pouco da Flame, né? Divulga seu trabalho, que seja, né? Despede. Muito obrigada. Poxa, eu fico muito feliz de estar aqui conversando, né, sobre o Angra, falando sobre esse álbum. E espero que quem está aí nos acompanhando tenha gostado dessa conversa, né, do vídeo. E também as portas lá da Flame estão abertas, nosso fã premium. Exatamente, isso, não deve esquecer, eu sou fã premium, é isso. Pois é, a gente solta o vídeo e ele é o primeiro a comentar. Tipo assim, postei há 1 segundo e já tem um comentário dele lá. Parece até um spam, parece automático. Exatamente. Tipo assim, posto o vídeo, questão de 3 segundos, ponto, eu postei o comentário ali lá, entendeu? Pois é. Então, exatamente. Fico muito feliz, né, de você gostar, né, dos nossos vídeos, e isso é muito significante pra mim, né? Inclusive, uma coisa, antes de mais nada, também um abraço pro Emerson, que eu chamei ele para participar, né, mas não conseguiu, né, mas numa próxima ele vai participar, obviamente, né, então fazer uma deixa como menção honrosa aí, tá? Né? Thiago, que não participou também, mas assim, né? Aí eu não falei com ele, mas assim, também um abraço pra ele aqui, né? Que já participou no meu canal já, né? Na verdade, eu chamei a Flame inteira, viu? Olha a realização que eu cometi, viu? Esse pode. Olha, agora a gente tem que te chamar. O problema é que, poxa, o canal tá respirando por aparelhos. Estamos aí numa fase complicada de agenda. E tem sido um pouco difícil, mas uma hora vai. Já faz uns 4 meses que não lança, então aí fica difícil mesmo, eu entendo, é normal, né, quando dá uma parada, mas enfim, né, quando botar, aí me chama assim, quando quiser mesmo. Com certeza. Tá? É assim, tem que ser, e tem que ser de disco bom mesmo, muito bom, é assim, entendeu? Eu vou escolher um a dedo. Escolha, não faz que nem o Hot Space, tá? Se prepare, porque minhas escolhas sempre dão o que falar. Agora, finalizando esse episódio, né, pessoal? Quem que chegou à final, agradeço. E antes de mais nada, deixa o like aqui nesse vídeo, por favor, né? Se inscreve no canal, por favor. Desculpa aí também por ter traumatizado, se alguém ficou traumatizado com essa descrição que enviou, mas é normal, gente, isso é normal, porque, né, já tive vários traumas, tá, também. Então, ativa o sininho para receber as notificações aí, como essa, por exemplo. Também se inscreve no canal da Flame, que canal que tá há pouco tempo, mesmo assim, vai se inscrever, pô. Tendo mais inscritos, tem que inscrever também, né? Então, fortalece lá. Tem que dar força, entendeu? Pra deixar esse canal vivo, né? Essa questão. E também segue o podcast aqui nas plataformas de áudio também, né? Nas plataformas que estão disponíveis, né? E também, né, segue o Instagram aí, né, que eu botei aí, que eu falei novamente, né, @poddiscos, sem o segundo D, né? Ou seja, poddiscos, né? Praticamente isso, né? E também, né, quem quiser entrar no grupo WhatsApp, pode entrar, contanto que respeite as regras que estão, né, ali no grupo, né, obviamente, né? Porque senão, né, aí vai ser banido do grupo, obviamente, né? Mas enfim, pessoal, é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.